Rei. Senhor, Ele quer ouvir a Tua voz esta noite. Ele não quer ouvir os sons dos instrumentos, Ele quer ouvir o som da Sua voz e do Teu coração nessa noite. Não deixe o instrumento falar por você. Não deixe os instrumentos louvarem ao Senhor mais do que você. Aquilo que temos nas mãos é apenas para operar com aquilo que somos. Comece a navegar no Espírito dele. Comece a desejá-lo com todo o teu coração nessa noite. O culto que fazemos não é para homens, mas sim para Ele. Ele é quem tem um controle de tudo. Espírito Santo, venha e batiza os corações com paixão e fogo. Sim, Senhor. Enche a tua igreja de novo, Senhor. Como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito, Espírito. Desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eis-nos aqui, ó Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Estamos aqui por Tua causa. Não há outro sentido, Senhor, para viver senão o sentido do Teu reino e do Teu amor. Sabe, em Atos 2, só foi possível acontecer o que aconteceu porque teve um povo obediente. O Senhor falou, vai e fique e permaneça, até que do alto sejam revestidos de poder. O Senhor, Ele deseja que o nosso coração seja obediente à voz dEle. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Aleluia, Senhor. Queria dar as boas-vindas aos visitantes Lucas, Camila e Gael. Como é que estão vocês? Sejam bem-vindos, irmãos. Que o Senhor prospere na vida de vocês. Para quem não sabe, eu e o Lucas estudamos na mesma escola, então ele já sabe como eu vivia, né? Já sabe o histórico. Você que não ofertou ainda pode ter a liberdade de ofertar hoje na casa do Senhor. Mas oferte com o seu coração primeiro. O Senhor, Ele deseja mais o teu coração do que o teu dinheiro. Ele não precisa nada de
de ouro, nem de prata, porque Ele é o dono de tudo. Por isso que Ele fala que buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só existe um a ser buscado, ao reino dos céus. Amém? Queria que os irmãos abrissem 1 Pedro 1. Sim, Senhor. Louvamos, ó Pai. Te adoramos, Senhor. Tu és digno de tudo, Senhor. 1 Pedro 1, do 13 adiante. Amém? Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando viveis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Porquanto estáis ciente de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro, que foste resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas foste resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos dias, em vosso favor. Por intermédio dele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus, considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Amai uns aos outros de todo o coração. Foste regenerado, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e opera por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai, e a sua flor, a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Hoje à tarde eu estava meditando sobre o livro de Atos, Atos 10 até o 13. E ali Pedro, em Atos 10, ele está em fervente oração, cara. Mas uma oração não comum, uma oração cujos céus desceram à terra.
onde ele recebe uma visão de um lençol, onde as 4 pontas do lençol estão presas e estão se aproximando dele. Ali ele vê vários tipos de animais e ele ouve uma voz: sacrifica-o e come. Só que Pedro, ele pega e nega. Ele não quer sacrificar aqueles animais, pois ele falou para o Senhor: nunca coloquei coisa impura em meus lábios. E a voz vem a ele de volta falando: por acaso pode se tornar impuro aquilo que eu purifiquei? Como que nós, nesses dias, escolhemos viver para o Senhor? Como que tratamos o Evangelho do Senhor? Como que tratamos o nosso irmão que está do nosso lado? Como que tratamos o nosso vizinho que não congrega com nós? Por acaso vocês têm poder de sujar aquilo que o Senhor já limpou? Então Pedro, ele recebe essa visão e também ele fica anestesiado com essa visão. Abra comigo em Atos 11. Amém. Atos 11, do 1 adiante. Aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos o criticaram, argumentando: entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comeste com eles. Então Pedro começou a fazer-lhes um relato claro e ordenado de como tudo havia ocorrido. Eu estava em oração. Ele estava em oração na cidade de Jope, e num súbito êxtase tive uma visão, algo parecido com um grande lençol. Descia baixado do céu, preso pelas 4 pontas, até chegar bem perto de mim. Olhei para dentro dele e observei que havia ali 4 pedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Em seguida ouvi uma voz que me ordenava: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Ao que imediatamente repliquei: de modo nenhum, Senhor, pois jamais entrou em minha boca algo profano ou imundo. Porém, a voz falou do céu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Isto aconteceu por 3 vezes seguida, e tudo tornou a recolher-se ao céu. Naquele momento, os 3 homens que foram enviados por Cornélio chegaram em frente à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito revelou-me que não hesitasse em acompanhá-los. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entrando na casa daquele homem, ele nos contou como um anjo lhe aparecera em pé no recinto
de sua casa. Ele ordenara: envia homens a Jope e manda buscar por Simão, também chamado Pedro. Ele te transmitirá uma mensagem, por meio da qual serás salvo, tu e toda a tua casa. Assim que comecei a pregar o Espírito, num instante sobreveio a eles da mesma maneira, como veio sobre nós no princípio. E naquele momento lembrei-me do que o Senhor me havia dito. João de fato batizou em águas. No entanto, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Diante do que fora exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção, e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Quando os judeus receberam o evangelho do Senhor, eles tinham no coração deles que aquilo era só para eles. Eles não queriam compartilhar com mais ninguém. Tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida, às vezes não é só para te honrar, mas para que você sirva outras pessoas. O Evangelho, ele não foi dado a nós o direito de mudar uma vírgula ou letra. Ele foi dado a nós para gerar vida naqueles que não têm. E hoje de tarde eu estava orando e estava meditando, né, em Atos, sobre o evangelho que Pedro recebeu em 1 Pedro 1, que ele fala que foste evangelizado assim, né? E sobre Atos, do 10 a partir até o 13. Em Atos 10 ele recebe a visão. Em Atos 11 ele vai ter que explicar para a igreja, porque ele estava sentado com homens que não eram incircuncisos. Mania que nós temos de pegar e criticar aquilo que o Senhor está fazendo. A igreja, ou melhor falando, aqueles que andavam com Jesus, eles não estavam interessados em mudar a vida de ninguém. Por quê? Porque quando Jesus se achega a um certo homem cujo ele tinha uma enfermidade, os discípulos perguntaram: quem pecou? Ele ou os pais dele para que nascessem assim? Primeira coisa que vem à nossa cabeça é quem pecou. Nós focamos no pecado. Mas Jesus, como filho, apontou para o Pai. Nem ele, nem os pais deles pecaram. Mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória do Senhor. Mateus 5 fala, Mateus 5 do 11 fala: bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disseram todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplendida a vossa recompensa nos céus.
porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Paulo, ele mandou uma mensagem hoje no grupo sobre o testemunho de um irmão, um casal, né? A qual pediram oração por eles. Então esse testemunho, ele me alegrou, porque veio de acordo com aquilo que o Senhor estava falando para mim. Eu até mandei pro Paulo que eu tinha algo para falar, mas eu não ia falar para ele. Ia deixar para a noite, só para ele vir. Mas exatamente isso, cara. Nós precisamos ser intensos na nossa oração. Nós somos luz da terra, nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós temos que parar de focar no pecado dos irmãos e começar a glorificar o Pai pela oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho. Eu não vejo quando o irmão cai um erro. Eu vejo uma oportunidade de estender a mão para ele. Assim como Jesus estendeu a mão para muitos de nós, ou para todos. O poder da oração, ele pode te dar um destino nessa terra. Abra comigo em Atos 13. Não, Atos 12, perdão. Atos 12. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução a fio de espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o preendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por quatro escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor de quem? A favor de Pedro. E aconteceu que na noite anterior,
ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados com algemas presas a 2 correntes. E as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. E passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: é Pedro, ele está lá fora, à porta. Todavia eles lhe replicaram: está fora de si? Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, responderam-lhe: ora, é possível que tenhas visto o anjo dele? Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e ouviram, ficaram atônitos. Quantas vezes nós oramos ao Senhor e duvidamos que aquilo vai acontecer? O Senhor me constrangeu com essa passagem porque vem a mim uma pergunta. Quantas vezes eu orei pelos meus irmãos que estão sendo perseguidos e presos por conta do evangelho que chegou até nós? Quantas vezes eu orei por aqueles que estão longe da família, que renunciaram ao conforto de sua casa para ser servo do reino de Deus? Quantas vezes nós honramos o nosso irmão em oração? O Senhor está chamando a igreja para que ela seja batizada com fogo. Só que ela só vai ser batizada com fogo quando obedecer o que Ele fala. Fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eu estava falando para a mãe que hoje à tarde que vem a mim uma lembrança de quando eu fui ao monte orar. Mas eu não tinha ido com o propósito de orar. Eu tinha ido visitar um antigo líder de jovens
e ali eu ia posar na casa dele. Então convidaram ele para ir ao monte e ele me convidou e eu fui. Chegando no monte, os irmãos começaram a orar e eu estava lá. E os gravetos começaram a virar em brasa. E daí eu fiz uma pergunta para a mãe: será que o senhor ia acender a brasa pro lado de fora sem antes ter acendido no coração deles? Nada que o senhor vai fazer aqui fora antes que faça no nosso interior. A oração daqueles irmãos, eu posso me lembrar até hoje, foi com choro, foi com gemidos, foi com gritos, foi com fogo. Eu não tinha o grau de entendimento e nem a revelação do Senhor. Mas uma coisa eu posso falar, eu estava lá. Eu estava presente. Eu testemunhei aquilo. Então, eu falei para a mãe, sabe, o meu anseio hoje é voltar naquele lugar e começar a orar de volta. Por quê? Porque quando vocês trazem o filho de vocês, ele pode não ter consciência do porquê ele está no ambiente. Mas chegará um determinado tempo que ele vai desejar em voltar a esse lugar. Naquela época eu não entendia muito. Mas hoje o anseio do meu coração é voltar a orar com aqueles irmãos. A palavra fala que ensina o teu filho no caminho que deve andar. E quando chegar o dia mau, ele se lembrará do seu Deus, a qual vocês o apresentaram. Mania que nós temos de pegar e ainda criticar a maneira que o Senhor está fazendo no nosso meio. Ou nós vivemos no padrão do alto, ou não faz sentido nós sentar na cadeira no domingo. Sabe, eu coloquei uma meta para 2022. A me esvaziar de tudo de mim, para que eu seja cheio dele. Eu me lembro que meu pai, ele viajava de segunda a sexta. Nós previa o tempo do retorno dele de viagem. Às vezes ele chegava no sábado ou na sexta. Mas o nosso coração era esperar ele chegar. Por que eu estou falando isso? Porque eu tive colegas que tiveram o mesmo anseio. Seus pais não chegaram em casa. Então o anseio meu era que meu pai chegasse em casa. Eu me lembro que eu podia estar jogando bola, podia estar andando em bicicleta ou brincando. Quando ele chegasse em casa e eu ouvia o barulho do freio do caminhão dele, eu sabia, o pai chegou. Então ali eu largava tudo e ia com ele. Eu e meus irmãos ia até o caminhão dele. Não por aquilo que a gente ia ganhar dele, mas porque a gente estava com saudade dele. Sabe, só há um sentido nós pregar o Evangelho. Para que a gente se prepare para a volta do nosso Pai. A dona Janete falou que nós fomos chamados para morrer para nossos desejos.
E eu concordo plenamente com o que ela falou. Nós fomos chamados para negar os nossos desejos, mas para servir o dele. Quando meu pai ele chegava, nós ajudava ele a separar as caixas, as trocas e as sobras. Daí ele tinha que deixar o caminhão na frente da guarita, perto da UPF. Nós três ia com ele. E não importava voltar caminhando. Não importava em ir no caminhão e não importava voltar caminhando. Porque nós estávamos com nosso pai. No final de ano vem a mim a notícia que 2 homens morreram no acidente, a qual tinham recebido o troféu do campeonato. Então chegou para mim, eu fiquei refletindo não somente por causa do futebol, mas como que nós seremos lembrados nesses dias. A última foto deles foi com um troféu na mão. E os filhos deles esperando eles em casa. Será que o filho dele vai se lembrar do pai pelo troféu que ele tinha na mão ou pela convivência dele? Como você vai se lembrar aqui na terra? Aquele que recebeu muitos troféus aqui ou aquele que irá receber a coroa da salvação? Não faz sentido nós viver, falar do amor de Cristo, se nós não estamos dispostos a sofrer o dano que Cristo nos alertou que nós iríamos sofrer. Hoje eu fiz uma pergunta para o Mael e ele me veio com outra pergunta. Na verdade, ele me veio com uma lembrança de que quando meu pai ele estava em casa, ele ia até o nosso quarto, antes de apagar a luz, ele perguntava: já oraram? E às vezes nós tínhamos se esquecido e a gente orava só porque ele lembrava nós. Por um tempo ele ensinou a nós como orar. Agora ele estava perguntando: vocês já oraram? Fizeram o dever de casa? O Mael vem com essa pergunta: até quando nós vamos depender de outros para orar? Nos lembrando que devemos orar. Uma coisa eu digo: se vocês oram, glória a Deus. Mas agora Deus quer botar fogo na oração de vocês. Deus ele quer batizar a igreja com fogo. Só que para isso ele precisa daqueles que falam: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu gastarei todo o meu suor, toda a minha força para obedecer o que o Senhor tem para nós. Eu fiz a pergunta para o Ismael e para minha mãe e para o meu pai hoje de tarde. Existem 2 tipos de pessoa que Jesus se achega. Primeira pessoa que ele se achega, ele faz um convite: larga tudo e me siga. Segundo tipo de pessoa, ele faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Quem você escolhe ser a partir de hoje? Aquele que responde uma pergunta ou aquele que aceita o convite? Eu quero ser aquele que aceita o convite. Porque eu não escolho viver pelo meu querer. Eu quero chegar a um ponto da minha vida a qual eu posso falar
com firmeza o que Paulo falou. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quero me esvaziar ao ponto do Senhor pegar e falar: eis aqui o Filho em quem eu tenho prazer. Sabe, Jesus se esvaziou de sua glória. Por que nós queremos nos encher de glória? Eu fico imaginando a paciência e a humildade de Pedro querer explicar o porquê que ele estava na mesa daqueles homens incircuncisos. E provavelmente Deus não estava mais circuncidando pro lado de fora, mas no seu coração. Por isso eu não julgo quem senta com aqueles que são pecadores. Porque eu não sei o que o Senhor está fazendo com a pessoa que está ali na mesa. Eu não estou disposto a atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. O Evangelho é para todos. Toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante de um que é digno de tudo. Por isso, o nosso dever nesses dias é não atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. Orar por aqueles que estão sendo perseguidos e por aqueles que nos perseguem. Eu confesso que eu ainda estou um pouco anestesiado pelo que o Senhor falou comigo no 7 dias de primícia. Mas o 7º dia, para mim, foi algo que me destruiu por dentro. E eu estava falando em oração, né? Uma oração que fervente. E se é fervente é porque tem fogo ali. Há 6 anos atrás, eu dou entrada no hospital e em cima da maca, baleado, eu não sabia se ia viver ou não. Pede o número dos meus pais e eu dou o número da minha avó. Meus pais chegam e entram na emergência. Então ali ficou minha mãe e eu falei para ela: ore por mim, ore com autoridade. E ela começou a orar, baixinho, meio tímido. Eu falei: não, mãe, ore com autoridade. Dia 7 de janeiro de 2022, quando o pastor derramou o óleo sobre minha cabeça, minha mãe ouve uma voz: valeu a pena orar com autoridade. Sabe, cara, você só está aqui por fruto de alguém orou por você. Alguém derramou lágrimas para que você estivesse aqui. Mas teve alguém que derramou sangue para que você estivesse aqui. Então é bonito nós cantar quem mandou largar a rede. Eu só tenho um motivo para largar a rede: seguir o meu bom mestre. Somente esse pode ser o motivo para que tu largue todas as coisas.
Pode subir o grupo de louvor. Isso. Eu ia terminar falando sobre Atos 13, do 4 em diante. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos os seguia para auxiliá-los. Depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. No entanto, Elimas, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou atentamente para Elimas e eu respondeu dizendo: Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora, e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante Elimas sentiu como se um nevoeiro o encobrisse, e seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem o pudesse guiar pela mão. O procônsul, observando o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com a doutrina do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica em Panfilha. Então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia. No dia de sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que se lhes fosse feito o seguinte convite: irmãos, se tende em vós alguma palavra de encorajamento para nosso povo, dizei-a. Então Paulo, colocando-se em pé, fez sinal com a mão, solicitando a atenção dos presentes, e declarou: caros israelitas e vós, gentios que igualmente temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos antepassados e honrou sua gente durante o tempo em que, como estrangeiros, caminharam pela terra
do Egito, de onde os libertou com braço poderoso. O Senhor zelou por eles com paciência no deserto. Durante cerca de 40 anos, ele destruiu 7 nações em Canaã e entregou a terra que habitavam como herança ao seu povo. Isso tudo levou aproximadamente 450 anos, quando então lhes deu juízes até a época do profeta Samuel. Mas o povo lhe rogou por um rei, e Deus lhe concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará conforme a minha vontade. Nós não temos o direito de tirar o reinado de ninguém. É Deus quem tira. E é Deus quem coloca. O Senhor, nessa noite, Ele faz um convite. Aprendei comigo que sou manso e humilde de... Davi era quem? O homem segundo de Deus. O Senhor está fazendo um convite, Ele quer compartilhar o coração dele com a sua igreja. Mas não é para que ela se beneficie da glória de Deus, mas para que ela se torne serva, como o noivo se tornou servo. Ela aprenda a servir os irmãos em oração, em oferta, em tempo, em disposição, porque servindo aos irmãos nós servimos a Deus. Não importa quem seja, o nosso dever é servir. Do rico ao pobre, do mais novo ao mais velho, a palavra é a mesma. Ela nunca mudou. Não existe outro evangelho a não ser esse. Que você se negue-se a si mesmo. Manifeste a glória de Deus em sua vida. O evangelho da cruz é esse. O evangelho do Senhor Jesus é esse. O Rei, Filho de Deus, que se esvaziou de sua glória para servir um povo pecador. Por isso que ele fala: seja santo como eu fui santo. Seja servo porque eu fui servo. Queira sofrer os danos por minha causa, porque não serão em vão. Posso se levantar de pé. Comece a... Deseja navegar no Espírito. Deseja a presença dEle. Em Atos 2, só foi possível acontecer o dia do Pentecostes porque tinha pessoas que obedeceram a voz do Senhor, mas também tinha pessoas que estavam ansiando pela presença dEle, que o desejavam a chegada dEle. Se lembra que eu falei quando meu pai viajava e eu esperava a vinda dele? É assim que eu espero a vida do meu Senhor, do meu Pai Celestial.
como diz o Luiz Hermínio, Ele não vai nos pegar de surpresa. Nós estamos esperando Ele. E se estamos esperando Ele, precisamos nos preparar para Ele. E se estamos nos preparando para Ele, precisamos nos mover conforme o Espírito dele nos ordena. Feche seus olhos, por favor. Do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Nós te desejamos, Espírito Santo. Espírito, Nós te desejamos, desce Espírito. como fogo, Batiza-nos vem com fogo. como em Pentecoste. Vem mais uma vez, Senhor. Enche-me de novo, Enche a nossa oração de fogo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Nós te adoramos, ó Pai. que desce como fogo, Estamos te aguardando, ó Pai. Vem como em Pentecostes, Senhor. e enche-me de novo. Enche a tua igreja com teu Espírito, com teu fogo. Senhor, eu oro para que haja um batismo do seu Espírito, Minha vida que haja um batismo de fogo sobre a tua igreja. me Eu oro, Senhor, para que nesses dias, ó Pai amado, a sua igreja ela desperte para o querer do Senhor. Que a resposta delas não seja apenas com palavras, mas com atitudes. ao Deus da minha Sabe, Senhor, a resposta de Pedro, a aceitação de Pedro ao seu convite, ele não falou nada, ele simplesmente largou e o seguiu. explicação. Logo à frente o Senhor perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Espírito, Espírito, Igreja, você me amas? que desce como fogo. O formato que Pedro respondeu, eu creio que não era o formato que Jesus esperava. Porque nas 3 perguntas Pedro responde que sim. E nas 3 perguntas o Senhor fala: Espírito, apacenta minhas ovelhas. que desce como O formato da resposta que Jesus esperava era o formato vem como em de como Pedro aceitou o seu convite. Não com palavras, mas com atitude. enche-me de novo. Pedro não aceitou o convite. Sim, Senhor, eu vou te seguir. Ele largou e foi.
Quando Jesus pergunta de volta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro responde: tu bem sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. O Senhor está esperando que você faça algo, que você haja, que você trabalhe, que você sirva. Não com palavras, mas com atitudes. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu. Nos ajuda nesses dias, Espírito Santo, a sermos mais intensos em oração, a sermos mais intensos na nossa entrega, a sermos mais intensos no nosso coração e no nosso agir. Nós precisamos do Senhor. Precisamos aprender com aquele que é manso e humilde de coração. Aleluia. Glória a Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Amém. Glória a Deus. Minha oração para vocês é essa: que nessa semana vocês sejam cheios do Espírito Santo, ao ponto de se esvaziar e entrar em êxtase e receber a visão que é dos céus. Ter um coração fervente em oração, com o fogo do Espírito Santo. Estenda sua mão para em direção à sua casa. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Te damos graças porque até aqui o Senhor nos conduziu, em segurança nos guardou, com misericórdia tem cuidado de nós e tendo paciência conosco. Por isso, Senhor, eu oro para que meus irmãos voltem para casa em segurança no Senhor. Que a sua mão poderosa os guie e que a partir de hoje, Senhor, eles começam a dar resposta com atitudes e não somente com palavras. Que no lar deles, ó Pai amado, seja um ponto, ó Pai amado, onde as pessoas olham para o lar e vejam a sua luz. Vejo que ali há homens que resplandece a tua luz, Senhor. Eu oro para que a casa dos meus irmãos seja cheia do seu Espírito. Oro para aqueles que irão viajar, que o Senhor esteja com eles, ó Pai amado, protegendo e livrando de qualquer acidente, Senhor. Oro para que o Senhor seja, Senhor, as mãos, a atenção, os olhos de quem estiver na direção. Por isso, Senhor, leve meus irmãos em segurança até as suas casas. Abençoe a semana deles, Senhor. E
toque no coração deles, Senhor, através do poder do Seu Espírito, e traz o fogo de volta à Sua igreja. Comece, Senhor, em nós e faz através de nós também. Te agradecemos porque o Senhor se faz presente todos os dias em nossa vida. Te dou graças, Senhor, porque a Sua bondade e a Sua misericórdia duram para sempre. Aleluia. Amém. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito,